Alexa, por iniciar essa gravação aqui pra gente. Ela é praticamente nossa funcionária CLT aqui e vai ser muito legal. Vocês já vão entender o porquê que eu comecei a falar desse jeito, porque a gente tem esse assunto aqui no podcast de hoje, de recrutamento, tá? Então, muito obrigada a você que vem acompanhando todos os nossos episódios aqui do podcast, as reportagens do programa Mundo Empresarial também, que você acompanha sempre aos domingos pela Rede TV aí para todo o Brasil e também na VTV SBT. Tem aqui no nosso canal do YouTube também as reportagens de forma individual, tem o programa na íntegra e, obviamente, todos os dias, praticamente, a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal do YouTube, às 8 da noite, como você está aqui agora, acompanhando esse episódio, do nosso podcast Mundo Empresarial, onde a gente conta histórias de empreendedores de sucesso, pessoas que realmente querem compartilhar a sua trajetória. E, obviamente, se você caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo muito bem como funciona, fica aqui com a gente, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse conteúdo porque ele vai ser muito inspirador, como sempre, para todo mundo aí que você conhece. E o nosso bate-papo de hoje está imperdível, como todos, na verdade, né? A gente vai conhecer um pouco mais sobre uma plataforma que conecta estudantes em busca do primeiro passo profissional, em busca da sua do seu início profissional. Isso é muito interessante, né? Com empresas que valorizam novos talentos. Diretamente da Estagiando, seja muito bem-vindo, Éder Varela. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a vocês. Por você estar aqui conosco. Ele já tem experiência de podcast, né? Já mostrou aqui pra gente que tinha... até então, né? Um estúdio ali bem aconchegante, já entende um pouco como funciona essa pegada aqui do bate-papo e eu fico muito feliz de ter você aqui conosco. A gente já teve um início de bate-papo aqui, não dá pra mostrar aqui nesse momento, mas tem todos os bastidores aqui também, viu, gente? Tem muita gente aqui, ó, da empresa filmando a gente. Enfim, muito obrigada pela presença de todos vocês, inclusive. E vamos lá, eu gostaria de entender como que você começou a sua trajetória profissional. Já que a gente está falando de recrutamento, de novos talentos, né, desse início de carreira, como foi o início da sua carreira, Éder? Como que você começou na sua vida profissional? Você já imaginava que você um dia fosse empreender ou não? Não. O que passava na sua cabeça quando você era jovem? Nunca. Não que você não seja jovem ainda, né? Pelo amor de Deus! Não me comprometa. Você entendeu jovem, o que eu quis dizer, né? Era tipo na época do estágio mesmo, assim, quando você era bem novinho. Não, mas agradeço aí o convite de vocês, mas eu nunca imaginei. Então, eu comecei ali, né, trabalhando aos 13 anos. Então, que hoje não pode mais. Hoje não pode. E o meu primeiro... Vou ressaltar. O meu primeiro trabalho como CLT foi aos 13, né? Registro em carteira. Hoje não pode, né? Hoje não. E aí, antigamente podia, e eu trabalhava como office boy. E era, olha só. Pra você ver quanto tempo faz, era numa casa de show que o meu trabalho era levar os convites pra quem comprava, né? Olha então, hoje isso. você entra lá, compra o convite, com o QR Code. Como as coisas mudaram, né, gente? E aí foi esse o trabalho que eu comecei ali com 13 anos. Então, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, era muito difícil e fui trabalhando. Aí trabalhei numa concessionária, que aí com 18 anos, aí comecei como administrador. Enfim, isso resumidamente ali, até chegar na parte de estágio. Que aí foi quando eu comecei numa empresa como estagiário, que aí foi uma empresa que era do Sul e que foi em 2001. E aí eu comecei como estagiário nessa empresa, que era uma empresa onde organizava concursos públicos e fazia essa intermediação de estágio para órgãos públicos. E aí eu trabalhava em São Paulo para eles tinham escritório no Brasil inteiro, e ali eu comecei como estagiário. Então, eu comecei como estagiário arrumando escola para concurso público, auxiliando ali fazer os termos de compromisso de estágio de estagiário de órgãos públicos que eles atendiam na época. E aí eu fiquei lá nessa empresa, foi de 2001 a 2007. Só que nesse inteirinho ali, desses 6 anos, aí que eu comecei a me aventurar na parte de empreendedorismo. Porque depois que eu terminei ali o estágio, de fazer toda essa parte, eu comecei a falar, puxa, já dá para mim fazer alguma coisa em paralelo. E aí eu comecei a fazer as coisas em paralelo, empreendendo. Tinha quiosque no shopping, essas feiras de artesanato que tem em shopping. Aí eu vendia bonsai e fonte.
Você vendia bonsai? É. Que legal! Aí eu ia no Ceasa, comprava, a gente plantava os bonsai, saía 4 da manhã, pegava o ônibus, comprava as coisas, voltava, ia lá pro shopping, montava e vendia. Aí eu comecei no Shopping D, lá em São Paulo. E aí, na época, meu irmão fazia junto. E aí a gente vendia bonsai e fonte. Aí comecei no Shopping D, aí depois a gente foi pro Shopping Paulista também, no Shopping Santana, e aí a gente fazia também no Shopping La Plage, lá no Guarujá. E aí, em paralelo, trabalhava lá com concurso e estágio e fazia todas essas coisas. E aí depois veio a moda do narguilha, essas coisas, aí montei... Aí você entrou nessa também. Fazia um quiosque no shopping, vendendo narguile, e aí foi sair no bonsai. Enfim, eu fui ficando nessa daí até em 2010, que aí eu montei a minha primeira empresa de concurso e estágio. Entendi. Engraçado, né? Na hora que ele falou bonsai, eu dei uma reação meio aleatória, assim, porque eu nunca tinha visto. Eu fui, inclusive, fazer uma reportagem em um cliente, e lá ele tinha um bonsai, assim, com mini maçãs. Eu achei aquela coisa mais fofinha do mundo. Muito bonitinho. Quase que eu peguei uma, não pode. Não pode, Tô brincando. Mas aí eu fazia isso. Achei muito bonitinho. E aí, em 2010 lá, eu montei essa primeira empresa, onde a gente fazia só os concursos públicos. Entendi. E aí, fui fazendo o concurso Você já tinha público. experiência nisso, né? Já sabia o trâmite, como que funcionava. E aí, já conhecia o caminho, né? Como eu saí lá da empresa, essa primeira que eu trabalhei, porque a empresa teve uns problemas, o presidente faleceu, e aí eles meio que deu uma balançada. Perdeu a mão ali, né? Aí eu falei, puxa, eu vi uma oportunidade. Aí eu tinha um cliente lá em São Paulo, que era o metrô, né? E aí elas quem me induziram. Eu atendi o metrô pela essa empresa, e elas falaram, não, monta a sua própria empresa, que aí a gente consegue contratar você e tal. E aí o metrô foi o meu primeiro cliente nessa empresa. Que legal. Que era para fazer os processos seletivos internos do metrô. Então você tinha um bom relacionamento comercial. Com os clientes, isso. Porque muito legal. Nessa empresa, depois que eu fui trabalhando, aí eu fazia toda essa parte comercial. Então eu me especializei em licitação. Então o meu foco era ganhar a licitação. Aí o que eu até brinco com eles, falo, o que eu sei fazer? Tomar café e ganhar a licitação. Isso aí ninguém ganha de mim. Eu falei, esse daí a coisa que eu sei fazer é isso. E aí eu conseguia ganhando muitas licitações, e aí as empresas foram aos poucos evoluindo nesse sentido. E aí, em 2012, eu montei o Instituto, que também era nessa área. E aí, a gente começou a fazer os concursos e o estágio. Entendi. E aí... Por essa empresa. Pelo Instituto, né? Pelo Instituto IUDS. Então, a gente ficou um tempo com o IUDS fazendo os concursos de estágio até vir o estagiando, né? Entendi. E aí, o estagiando especificamente surgiu no início de 2021, né? Isso. Bem depois, assim, da pandemia, numa fase bem complicada, né? Assim, que todo mundo enfrentou, as empresas e tudo mais, ainda mais tratando ali da capital, né? Que tem aquele movimento todo, aquela loucura. Fechar 24 tudo. horas, não para aquela cidade e de repente tudo fecha, lockdown e todo mundo em casa trabalhando home office. Muitas empresas ali, né? Da região de São Paulo, da Grande São Paulo, enfim, por conta desse deslocamento dos colaboradores, né, dos funcionários, ser meio desgastante, porque tem pessoas que falam isso, né? Poxa, eu demoro 3 horas para chegar no trabalho, porque eu tenho que pegar metrô, tenho que pegar ônibus, tenho que pegar trem, tem isso, tem aquilo, ou então de carro mesmo, o deslocamento é absurdo, demora para chegar. Então, muitas empresas já tinham adotado, há alguns anos, o sistema home office, mas às vezes alguns dias na semana, né? Híbrido, Híbrido, de forma híbrida, exato. Mas de repente, na pandemia não teve de forma híbrida, né? Aí Quando era foi 100%. retomando, aí sim. Mas aí foi 100%. E como que foi isso, assim, pra vocês? Como que foi esse start? Qual foi essa chavinha que virou aí pra vocês criarem a Estagiando no início de 2021? Foi na dificuldade mesmo, igual você falou, muitas empresas colocaram pessoal de home ali e continuava alguns trabalhos. Mas imagina a gente que só fazia concurso na pandemia. A gente ficou Acabou, né? 2 anos e 8 meses sem fazer nenhum concurso.
porque não tinha como, né? Fazer um concurso. É aglomeração de pessoas. Aí até começar a voltar o concurso, volta, tinha que ter álcool, termômetro, numa sala que Pular cabia as carteiras. 40, tinha que colocar 20, o custo duplicou. Porque, você usava um fiscal para atender 40, aí daqui a pouco você começou a usar um fiscal para atender 20. Então, aumentou o custo total. E aí, nesse tempo todo que a gente ficou parado, eu e o Vinícius, que a gente trabalha junto há um tempão, a gente ficava lá o dia inteiro, aí a gente falou... Cara, pensando em estratégias aí, né? Porque a gente falou, não tem nada aqui. Quase 2 anos, todo dia, só ia nós dois. Porque todos os outros funcionários ficavam em casa lá, porque o governo chegou a custear uma parte do salário e tal. E aí a gente ficava pensando o que fazer. E aí foi onde a gente teve a ideia. Porque a gente já fazia os concursos e atendia o estagiário em órgãos públicos, mas empresa privada a gente não atendia. E aí foi aonde a gente teve a ideia de falar, então vamos montar uma empresa em paralelo para atender essas empresas pequenas, porque o nosso objetivo sempre foi atender o pequeno, o microempresário e o médio. Porque esses vão ter maior dificuldade quando voltar. Porque a maioria ou demitiu, ou falou, parou de pagar mesmo, porque não tinha renda. E aí a gente falou, quando voltar da pandemia, vai ter... Com certeza, né? Mas dificuldade em contratar, porque as pessoas também trancou faculdade, as pessoas diminuíram o custo, e aí é igual falou, tem gente que não vai querer trabalhar de home, ou porque não tem condição, e tem gente que não vai querer de híbrido, porque prefere, e seria um caos. E aí a gente foi, então vamos montar uma empresa que a gente vai fazer esse trabalho pro pequeno, falar, contrata um estagiário, faz isso, porque aí vai ser melhor. E aí, nesse tempo, a gente foi criando o nome, que aí foi onde saiu o Estagiando, criando a logo, fazendo toda essa parte aí interna, para que quando começasse a voltar, a gente começasse a atuar, né? E foi uma fase, assim, se você for analisar, interessante, porque querendo ou não, as pessoas, elas precisaram, os empresários precisaram se reinventar, né? Durante a pandemia e depois da pandemia também, né? E nada melhor do que trazer pessoas jovens, né? Que estão começando ali realmente o seu processo de trabalho, né? Dentro do mercado de trabalho, nessa repaginada que muitas empresas precisaram startar. Sim, né? E aí o nosso diferencial ali, o que a gente pensou foi o quê? Nisso mesmo que você falou, o que essas pessoas iam fazer de diferente? E a gente pensou no pequeno e no médio, porque a grande maioria nem sabe que pode ter estagiário. Até hoje. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, ir evoluindo por causa disso. A gente foi nos pequenininhos... É um trabalho de formiguinha, isso, né? falando, você sabe o que é trabalhar com estagiário? Não posso. Só sei o que é jovem aprendiz, mas não é pra mim. Não, você pode ter um estagiário. Posso? Não, mas eu contrato o filho, meu sobrinho, meu primo, filho de alguém e deixa lá irregular. A gente, não, pera lá, você tem uma pessoa aí, tem ele estudo, então vem aqui que a gente vai fazer a parte burocrática, que é fazer um contrato, pôr no seguro, regularizar ele para você. E muita gente, hoje até o pessoal que tá ouvindo, assistindo, tem muita gente que nunca ouviu falar os benefícios, a parte burocrática de ter estagiário. Então tem muita gente que sabe superficial, mas na prática fala, não é para mim. E aí... Que coisa, né? Não, mas é certeza. Essa falta de conhecimento, você acredita que seja por conta do quê, assim, Éder? Porque não é divulgado o estágio. É só... É 100% divulgação. Isso, e a gente tem a experiência própria, o quê? De que quem nunca trabalhou com estagiário, quando começa a trabalhar, ele contrata mais que um. A gente hoje deve ter de 400 a 500 clientes, 20 a 30% desses clientes que nunca trabalharam com estagiário, todos têm mais que um. A gente, nesses 4 anos aí, 5 anos de estagiando, a gente nunca teve um cliente que colocou um estagiário e falou, é ruim, não serve pra mim. Não tem nenhum. É o contrário, né? É o contrário. A experiência sempre é mais positiva. É sempre positiva. E aí é por essa falta de divulgação. Porque se você pegar todas as pessoas que a gente tá falando, a maioria nunca ouviu de estágio. E não ouve mesmo. Você não vê uma divulgação de estágio na TV. É muito difícil.
Não tem uma propaganda, ó, quais os benefícios, essas coisas. Então, a dificuldade é essa, de ir nos pequenos. Os grandes, ok. Grandes empresas é obrigado a ter. Exatamente, é o que eu ia falar, né? As grandes empresas a gente ouve, né? Grandes corporações, Isso. multinacionais principalmente, programas de estágio, programa trainee, né? Até era um termo que na época que eu era estagiária e eu tive a oportunidade de estagiar numa grande empresa, a gente ouvia falar esse termo, a gente achava, nossa, fulano é trainee, né? A gente achava por quê? Porque era um termo realmente muito diferente, não era tão divulgado, não tinha esse processo seletivo, né, disponível em outras empresas, senão as grandes empresas. Isso. Era só nas multinacionais, na minha época. Não, né? mas hoje, não sei como é que tá, mas era assim. É difícil ainda, igual eu falei. O nosso diferencial é ir nesses pequenos e médios, para que eles saibam o benefício de ter um estagiário. Porque, igual você falou, os grandes têm, eles são obrigados, a lei obriga eles. E a concorrência é muito grande, inclusive, dessas grandes empresas, não é? Você pega essas grandes, igual você falou, multinacional, o processo seletivo para contratar ou um trainee ou um próprio estagiário é muito maior. As vagas são escassas, são pequenas, tem uma duração aí de 2 anos, geralmente. Continua mais ou menos igual, assim, essa parte burocrática de contrato? São 2 anos o mínimo de estágio? Sim. Não, mínimo... Máximo, na verdade, né? Máximo 2 anos na mesma empresa, né? Então, ele fica lá o contrato de 1 ano, prorrogável por mais 1, e aí esses 2 anos é o limite. Mas o que muitas pessoas confundem é o quê? O jovem aprendiz com o estagiário, né? Que é totalmente diferente. É completamente diferente, inclusive. Então, as pessoas falam, não, mas jovem aprendiz, eu não quero, não sei, é difícil. Não, jovem aprendiz é uma coisa, estágio é outra, totalmente diferente. E aí é onde não tem essa divulgação. Vamos aproveitar esse momento, então, que a gente tá aqui no podcast, para você explicar qual que é a diferença entre o jovem aprendiz, porque eu sei, mas acredito que muitos empreendedores que estão nos acompanhando ainda têm essa dúvida. Então é bom a gente já deixar claro, já vamos esclarecer isso de uma vez, para o empreendedor saber exatamente qual que talvez seja a necessidade dele, se ele pode ter ou o jovem aprendiz ou o estagiário dentro da empresa dele. Vamos lá. É isso. O estágio, ele não gera vínculo empregatício. Então, um estágio, qualquer pessoa que esteja estudando ou ensino médio, ou um curso técnico, ou um curso superior, e a empresa tem um CNPJ, ela pode contratar um estagiário, seja ele de ensino superior ou médio. A lei ali fala algumas coisinhas, se é ensino superior, advocacia, medicina, jornalismo, tem que ter uma pessoa ali formada, com registro no conselho, para assinar. Agora, ensino médio é indiferente. Qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer CNPJ pode contratar um estagiário de ensino médio. Então, o estágio não gera vínculo desde que ele tenha 16 anos, né? De 16 para cima. A partir de 16 anos, né? Isso, de 16 para cima, qualquer idade, não tem limite. Então, a gente, até lá hoje, deve ter uns não sei quantos mil estagiários, mas a gente tem muito estagiário acima de 45, 50. Porque a pessoa já... a sua cara, né? De espanto. Mas é isso mesmo. Gente, que legal! Que nem aquele filme. Tem um filme, inclusive, do estagiário. O estagiário. Ai, gente, esse filme é maravilhoso. Se você não assistiu, assista. É muito bom. É muito legal mesmo. É muito bom o filme. Muito. E tem muita gente que tenta... Senhorzinho bonitinho. Que tenta mudar de carreira. E aí, já se estabilizou um pouco numa profissão e aí quer mudar. Então, tem muitos estagiários de 45 para cima. Mas é que vamos ser sinceros aqui, é engraçado, não é assim? A gente tem, pelo menos na nossa cultura ou na nossa mentalidade, quando a gente fala estagiário, a gente pensa realmente em uma pessoa jovem, que tá começando, né, tipo, no mercado de trabalho, que não tem experiência profissional, que não tem experiência com o público, que não sabe se comunicar direito, que é tímido às vezes ainda, tímida, não sabe muito bem como pedir, como, né? Como colaborar ali. Enfim, as funções são menores, assim, não tem tanta responsabilidade. Aí, de repente, vem um senhor de 50 anos e fala assim, então, eu sou estagiário. É diferente. Mas é muito legal. Só uma observação. O quê? O do filme, aquele senhorzinho bonitinho... É o Robert De Niro. Eu sei. Só ele, hein? Eu sei, é o Robert De Niro. Só ele, né? Eu só tinha esquecido o nome dele, mas é isso aí. É dele que eu tô falando.
vendo? Pra você ver, E o filme é muito bom, você não assistiu? É o maravilhoso. Robert De Niro fez um estagiário, hein? Pois é! Pra E eu você acho ver. que esse filme trouxe, assim, eu falei do filme, porque tá aí uma oportunidade da gente desmistificar isso. Aham. E quebrar esses paradigmas, essas mentalidades que às vezes a gente tem de achar que isso é estranho, entendeu? É, mas não é. E aí é onde vem a diferença, que é o que a gente tava falando, do jovem aprendiz. O jovem aprendiz tem um limite de idade também, né? Então é de 15, se eu não me engano, né? De 14 até... 14, né? 14 a 24. Então tem uma idade ali do limite do jovem aprendiz. E o jovem aprendiz já gera vínculo empregatício. Ele é um CLT. Então ele tem que ter um curso. Então, a empresa, a intermediadora ali que tá fazendo, é obrigatória dar um curso, Tem refeição. que investir nele, literalmente. É totalmente diferente. Então, Entendi. o jovem aprendiz também, por lei, é obrigatório em algumas empresas, acima de um limite X de funcionário. Então, é uma outra situação. É totalmente diferente. Uma outra característica. E entendi. aí é o quê? Aí sim a pessoa que não teve experiência em nenhuma outra área, vai fazer um curso específico com aquilo que ela tá trabalhando. Então, tem que ter um curso. Um jovem aprendiz de engenharia eletrônica. Ele vai ter que fazer um curso ali, junto daquele segmento para Pra se aquela desenvolver vaga. naquela Agora, vaga. o estágio, não. O estágio, igual você falou, sim, pessoas que estão no começo ali, que nunca trabalharam, mas tem estagiários que já teve experiência, igual essas pessoas mais velhas, em outras áreas, mas quer mudar, às vezes, de carreira. Então, Fazer ele uma transição de carrega... carreira. Isso, ele carrega um pouco de bagagem em alguma outra área e que ele também pode auxiliar ali em empresa. Então, o estágio tem muitos benefícios, né? Que legal. E como que é pra vocês, assim, lidarem com... Hoje vocês têm quantos clientes, mais ou menos, vocês atendem? Nível nacional, né? A nível Brasil, acho que a gente só não tem estagiário em uns 4, 5 estados, né? Ali, mais ou menos, mas o Mas resto... vão chegar? A gente não tem no Acre, né? Que a gente toda vez fica lá, o pessoal do comercial, vende no Acre pra gente ir lá fazer alguma coisa. Que Tem legal. alguns estados ali que a gente não tem, mas são mais de 400 clientes e ramos Diversos. diversos, qualquer ramo, né? Fala um aleatório pra gente, um ramo diferentão. Um ramo diferentão foi um vídeo até que a gente fez agora, que até a cliente participou ali no vídeo, de empilhadeira, né? Então, o Igor, que é um dos nossos colaboradores ali, que coordena o recrutamento e seleção, ele achou um estagiário de manutenção de empilhadeira. Que legal, gente. Bem específico. É bem diferente. Então, a gente tem quiosque das balas Fini. Os atendentes, a maioria são estagiários nossos. Lucas! Eu posso ser estagiária lá também? Ai, Então, deixa. tem, tipo... Como que eu faço pra participar? Posso mandar meu currículo? Já tô aqui no site, ó. Ai, Lucas. Olha lá, é só entrar no site deles, ó. Ai, lá. gente. Ó, já tá no site. Eu vou anexar meu currículo aí. Olha lá, sou candidato. Ai, mas eu posso ser específica que eu quero trabalhar no quiosque Só da na Balafine? Ai, gente. Eu adorei o coro do backstage. Pode. Porque tem muitas Fini que a gente atende. Sério? Isso. Quem? Desculpa. O Neném lá. Que aí é onde a gente chega daqui a pouco. Tá, entendi. Então calma, muita Isso. calma nessa hora. Gente, mas aí, eu voltando só não quero aos trabalhar clientes, na fábrica, mas aí No quiosque. No quiosque eu quero. Então tem as balas Fini, aí tem Subway, Bagaço, aí tem construtoras grandes, Afonso França, Baterias Moura, e aí que legal, Nacar, né, gente. que é concessionária de Yamaha. Tem uma vaga que a gente cuidou há um tempo atrás, que era de tradutor. Então era um estágio. De tradutor? Uma vaga de tradutor. Letras, inglês, espanhol. Mais específico pro italiano. Então, Que legal! então eles Va bene. tinham que traduzir documentos. Que era uma teste era uma vaga que o estagiário basicamente tinha que traduzir documentos que vinham da Itália. Entendi. Traduziam documentos que vinham da Itália Isso. pro idioma
Português. Pra português. Uhum. E no caso, era estagiários aí. Mas ele conseguia realmente digitar ou ele só falava? Porque, né, é difícil. Desculpa, é que foi mais forte do que eu. A italiana que habita em mim, entendeu? Sauda, a italiana. Brincadeira. Mas é isso, é diversos. Então Que é o que a legal. gente fala. E fora os clientes que a gente tem vários, um estagiário. Que são os pequenos, entendeu? Entendi. E aí são esses que o comércio ali da esquina do bairro. Então, quando a gente começou lá, voltando atrás, foi isso. Então, começou eu fazendo o recrutamento, o Vinícius fazendo os contratos e a Cris, que foi a primeira que a gente contratou, vendendo. E aí Ajudando no comercial. Que legal. E aí a gente falou, Cris, na pandemia... Ela trabalhava numa empresa lá vários anos, uns 5 anos, eu acho que ela trabalhava. E eu achei ela no LinkedIn, porque tava lá, sem fazer nada. Tava indo atrás de alguém. E aí o Vini... Recrutando. Isso. E aí eu achei a Cris e comecei a conversar. Falei, ó, tenho esse projeto, é do zero. Mas a gente vai começar, mas vai dar certo. Você topa? E ela trabalhava lá um tempão. Ela... caiu na minha lábia aí e começou. E aí, Cair na lábia é ótimo. e aí a gente começou ali fazendo esse trabalho e a gente falava, Cris, vamos nos pequenos. Vai atrás desse pessoal Os aqui. grandes já têm uma estrutura, Isso. E muitas vezes já vem de fora. O modelo, né? Já é de Isso. fora. E aí eles já tinham o estagiário, eles vão continuar. O problema é esses pequenos que não tem ninguém. Como eles vão atuar agora na pandemia? E aí ela começou. O problema foi que ela começou ali na pandemia e foi muito difícil para ela. Então, e para mim também, né? Porque eu convenci uma pessoa que já estava empregada a sair, a comprar a ideia do negócio, e ela levou uns 4 meses para vender o primeiro estágio. Então, imagina, ela ganhava ali o valor, veio trabalhar com a gente e ela... Acreditou no projeto, né, Cris? Acreditou, tadinha, deitava no chão, trazia pedras, fazia de todas as mandingas para tentar vender e não vendia, porque pandemia... Era Todo mundo receoso ainda também, empresa né? nova, e é difícil você começar uma Sim. empresa do zero e a pessoa confiar ali naquilo que você tá falando. Então, o pessoal que já começou uma empresa nova sabe dessa dificuldade de Sim. começar do zero. E aí, a gente teve muita dificuldade. E ali foi o quê? Esses pequenos que foram fazendo com que a gente, fosse tendo uma Credibilidade. credibilidade. E aí, aonde a Indicação Cris... também, né? Hoje, 80% das nossas vendas mensais é indicação. Então, eu falo, a Cris demorou, mas hoje ela não vende, né? Na verdade, não é que demorou. Ela foi plantando as sementes, Isso. né? Ao longo desses 4 meses Isso. aí, depois foi frutificando, né? Hoje mesmo ela não vende. É o pessoal que chama ela, né? Fala, Olha o só. fulano te indicou, o ciclano te indicou. Ô, Cris, tem uma vaga, quero abrir outra vaga. Ô, Cris, quero não sei o quê, tenho não sei o quê. Que legal. Então, ela demorou, mas aí agora, graças a Deus, depois de todo esse tempo aí, ela conseguiu deslanchar e a gente deslanchar. Mas é o que eu falo, a gente começou lá nos pequenos e esses que nunca trabalharam com estagiário, eles vão sempre contratando. E agora o interessante é que assim, como o estágio ele tem o prazo máximo de 2 anos, tem 2 situações que podem acontecer, eu acredito, né? E você até me corrija se de repente eu falar alguma besteira aqui. De certa forma, vocês conseguem manter aquele colaborador, o estagiário ali durante 2 anos da empresa, e aí quando vence o contrato dele tem 2 opções. Ou a empresa contrata ele realmente como analista, efetiva e tudo mais, ou então abre-se um novo processo para outra vaga de estágio. Confere? Confere. Então, Mas eu não sei aqui os números exatos, mas desses 2 anos, eu não me lembro aqui um estagiário que ficou os 2 anos, porque ou a empresa Ininterruptos. efetiva antes, porque se tem o essa. estagiário, a pessoa tá ali trabalhando 6 meses, 8 meses, 1 ano, ela viu que o estagiário é bom, ela vai efetivar. Porque o estagiário, é o que eu sempre falo, ele demonstra o serviço, ele tem vontade de mostrar muito mais do que um CLT. Então, a empresa normalmente efetiva muito antes dos 2 anos. Ou o estagiário, ele vê ágil tudo, ele pega e sai.
Então, eu não me recordo aqui, deve ter, com certeza, mas o número é bem baixo de Sério? estagiários que fica até os 2 anos. Porque é uma empresa efetiva, porque ela não quer perder aquele talento e ele já ficou ali 8 meses, 1 ano, já se identificou, e aí ela é efetiva e abre outra vaga. Igual eu falei, ela não efetiva e morreu a vaga. Não, ela quer outro, porque ela pôs esse para fazer outra coisa e aumentou a empresa, aumentou ali as coisas e sempre vai crescendo. Então, é difícil ficar até os 2 anos, assim, né? Entendi. E hoje, quais são os diferenciais da Estagiando em relação ao mercado? Vocês têm outras empresas que são concorrentes aí de vocês nesse processo seletivo ou não? Como que funciona? Sim, a Nessa área gente que vocês tem atuam? outras empresas, né, que trabalham com isso aí, mas o que a gente acredita e os clientes falam que é o nosso diferencial é o quê? É a proximidade com o cliente e a parte social com os próprios estagiários, né? Então, o nosso diferencial é o quê? É o atendimento no cliente no sentido de, qual que é a sua sua vaga? necessidade. A sua necessidade. Eu quero um estagiário de administração para atender na recepção. Aí o nosso recrutamento vai lá. Opa, mas espera lá. Administração para recepção não precisa ser. Pode ser um ensino médio também. Ou pode ser publicidade, ou pode ser um marketing, que aí você já aproveita e põe ele para fazer outra atividade ali, para fazer. Então, o nosso diferencial perante todos esses outros foi o quê? Atender os pequenos, que esses outros concorrentes nossos dificilmente atende o pequeno, porque não quer um estagiário, 2. A gente não, eu prefiro 10, 100 clientes com um estagiário do que um com 100. Então, esse sempre foi o nosso diferencial. Aos pouquinhos, e o diferente é essa parte. Então, ligar para o estagiário, não vai de bermuda, não vai de chinelo, não vai de camisa de time, não vai de boné, não vai de cropped. Não vai de camisa de time, ó. E eles vão mesmo. Então, você tem que fazer isso. Você Uma mora onde? consultoria. Isso. Até um personal style também, né? Eu já tive um candidato que enviou a foto do look pra lá. Enviou a foto do look pra você pra ver. Tá aprovado? Posso ir assim? Isso. Aí você falou assim, Pra ir. legal. Aí você aprovou, no caso? Não, Não aprovou? porque não precisa ser Social. Operacional. Ah, entendi. Aí você falou, não, querido, pode ficar mais tranquilo. Vai de calça Pode ir jeans com o seu e Vans, isso. não tem problema. Tranquilo. Entendi. Muito chinelo. Aí é meio complicado, né? Então, é essa a diferença, que a gente faz o quê? A roteirização. Então, você mora onde? Eu moro na Zona Leste. Vou mandar ele lá na Zona Oeste fazer uma entrevista. Porque ele vai pegar 2 ônibus, gastar 2 horas e é longe. Então, a gente faz o quê? A busca ativa do estagiário. Que é o quê? Eu entendi a sua vaga, eu não divulgo essa vaga e espero alguém ir lá e se cadastrar na minha vaga. Eu vou atrás. Como? Aí é o nosso trabalho. Aonde vocês eles são acham... Caçadores de talentos, Isso, literalmente. Isso. Então, a gente faz a vaga Hunter pro estágio, que é o que é diferente, né? Então, existe muitas RH que fazem isso para vagas analíticas, né? Então, Hunter de diretor, gerente, mas a gente faz esse trabalho também pro estágio, que aí é onde a gente conseguiu evoluindo, porque a grande... sei lá, não sei o número exato, mas uns 60% a 70% dos estagiários que a gente encaminha, o cliente fala, esse veio bom. Deu certo. Esse veio bom. Então, mas isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que o ponto principal, eu acho que talvez não seja nem o atendimento, assim, mas é a comunicação. É a forma como vocês se comunicam com o empreendedor. Porque eu acredito que exista uma dificuldade da empresa saber exatamente o que ela precisa e o que ela quer. Porque deve ter aparecido, já deve ter acontecido muitas e muitas Sim. vezes com vocês. Da empresa falar assim, oi, tudo bem, Éder? A gente tá precisando de um estagiário disso, que faça exatamente isso para essa função. Aí na hora que vocês começam a perguntar... vocês percebem que não é nada daquilo que a pessoa que ela imagina que ela precisa. Isso. Não, na verdade, você não tá precisando disso, você tá precisando de... Então, eu acho que é essa maneira como vocês se comunicam que faz com que o sucesso dessa vaga seja efetivado realmente, né? Isso, e é igual você falou, entender o detalhe. E ter essa proximidade com o cliente. Conversar com todos os clientes. Não é simplesmente... E até conversar com o estagiário também, né? Isso. Porque Você se tem a que pessoa que vai estar lá na empresa todos os dias, ele precisa saber exatamente o que ele vai fazer, qual que é a função, né? E é igual eu falei, entender. Se ele mora muito longe, o que adianta?
Nem um CLT mora longe, não consegue ficar. Imagina um estagiário gastar 2 horas do seu dia no trajeto. E aí é isso. Então, o nosso diferencial é isso mesmo. É entender o estágio e entender o cliente. E falar assim, ó, combina os dois? Combina. Então, vai lá. Deu match. E aí, deu match. Né? E aí se identifica. Aí é questão de perfil. Ah, não, mas esse não se identificou. Aí é questão do cliente analisar ali o perfil, se é o perfil identifica com a empresa ou não. Mas, normalmente, o estagiário que vai, comparece, a chance de ser efetivado ali é muito maior de ser porque vocês dão uma bela filtrada em tudo isso, né? Esse é o nosso principal diferencial. Eu acho que é esse filtro mesmo que faz com que realmente dê tudo certo, né? Isso é o diferencial principal. E tem o lance da motivação, né? Também, não tem? Ah, sim. Porque assim, querendo ou não, o estagiário, ele precisa, por ser jovem, por ser né, sonhador, né? De estar, querendo ou não, tem uma expectativa. Sim. Né? A empresa tem uma expectativa de ter um estagiário que ajude ali no dia a dia? Tem. Mas é mais o dia a dia da empresa. A empresa já está acostumada a lidar com outros colaboradores, com outros desafios e tudo mais, com clientes. Agora, para o estagiário, né, que geralmente, né, é claro que a gente comentou aqui que podem ter pessoas mais velhas, né? Mas que geralmente são jovens, que estão ali iniciando o seu processo profissional, sua carreira profissional, existe uma expectativa muito grande, né? Assim, então, querendo ou não, essa expectativa precisa ser um pouco assim, regada com motivação. Isso. Né? E a empresa precisa entender isso também e ser uma contrapartida. E aí né? também é onde entra a gente, que é igual você falou, tem muitas empresas que querem um estagiário sênior. Assim, ela quer um estagiário com 3 anos de experiência. Eu vou compartilhar um negócio. Agora eu preciso compartilhar um negócio, porque eu acho agora é o momento de desabafo. Meu momento de desabafo. Quando eu era estagiária, querendo ou não, eu comecei muito jovem, né? Tipo assim, eu entrei na faculdade com 17 anos. E meu estágio já foi no 2º ano da faculdade, então eu tinha 18. Aí, quando eu fui pra essa empresa, uma multinacional, que eu fiquei felizaça na época, porque foi por conta desse estágio que eu consegui pagar minha faculdade até o final. E aí, um dos momentos que eu tava lá, eu acho que faziam uns 7, 8 meses que eu tava na empresa. Eu fiquei responsável de mandar um e-mail convocando uma galera para uma reunião. Que a gente ia fazer um vídeo corporativo da empresa, E um desses e-mails foi pra pessoa errada. Eu acabei digitando lá, porque tem aqueles e-mails internos, né? Puxei o e-mail da pessoa errada. Então, a galera toda tava certa, mas uma pessoa tava errada, teoricamente. Mas o e-mail não era nada confidencial. Era só uma reunião, marcando uma reunião numa data X. Na sala Y, no bloco X. Porque é assim, né? Sim. Nesse dia, exatamente nesse dia, o RH, eu trabalhava no RH mesmo, minha mesa ficava lá. Tava lotado. Todos os consultores que ficavam fora, às vezes, tava todo mundo lá. Todo mundo lá. A minha chefe, na época, surtou. Berrou comigo lá dentro da sala do RH. Aquilo me deixou em choque. E você acredita que eu precisei fazer terapia depois pra conseguir superar isso? Eu tô falando sério, porque isso me deixou, assim, tão impactada. Eu não consegui, primeiro, pela minha falta de experiência. Hoje, se alguém fizer o que ela fez comigo, eu já... Oxe, minha filha, que é isso? Tá pensando o quê? Não, assim, pela nossa experiência, eu era muito imatura, não tinha... Não tinha... Passou por nada. Não tive reação. A minha reação foi chorar no banheiro. Então, eu saí, fui pro banheiro, engoli o choro, literalmente engoli o choro. Ficou aquele nó, assim, eu fiquei no banheiro chorando que nem a Chiquinha. Sempre, tô falando sério, gente. E ficava assim, sabe, no banheiro. E depois, só pra completar, porque eu tive vitória, né? Eu fui vitoriosa nessa circunstância. Que aí depois, o banheiro obviamente tem várias cabines, né? Eu tava lá no banheiro, minha amiga, que era estagiária comigo na época, me acalmando, tentando me ajudar e tal, me incentivando. Não, lá, fica tranquila, vai dar tudo certo e tal. Sai quem do banheiro? A chefe Mor. E me pega chorando daquele jeito no banheiro. Ela ficou assustadíssima. Nós não tínhamos tanta proximidade, obviamente, porque eram os chefes que respondiam a ela, né? Mas ela ficou preocupada, olhou pra mim e falou: o que aconteceu? Eu não conseguia falar. Quem falou foi a minha amiga. Em resumo, ela foi lá, pegou essa chefe que fez o escândalo comigo, que surtou comigo, foi lá, levou ela no banheiro e fez ela pedir desculpa pra mim.
Pronto. Tuduns. Essa é a verdadeira gestora, né? Não é à toa que ela era a chefe geral, né? Mas, enfim, assim, e foi muito assim, tô contando essa história, obviamente já está superada, né? Sim. Mas, assim, são coisas que... Isso que você comentou, às vezes a pessoa que tá ali como sua chefe, como sua gestora, não tem inteligência emocional e não tem equilíbrio emocional para lidar com um estagiário que não tem experiência. E que vai errar. Gente, todo ser humano erra. Se CLT erra, se gestor sênior erra, Imagina por qualquer motivo, às vezes na assinatura de um contrato que não deveria, coisas assim que são inadmissíveis às vezes, sabe? Por falta de leitura, por falta de... Enfim, imagina o estagiário que mandou o e-mail errado. Sim. Vai errar. E se a empresa não está disposta a treinar e, de certa forma, acolher os estagiários e a entender que estão sendo a porta inicial para aquelas pessoas... e ter isso como uma honra, no sentido, poxa, que legal, olha que bacana, eu tô dando oportunidade para um jovem e eu tenho a chance dessa pessoa se sentir bem na minha empresa, né? Gostar de trabalhar aqui com a gente, se desenvolver aqui com a gente, ou tenho a chance de traumatizar ele, por exemplo. Né? E quando eu falo de trauma, é porque é verdade. Mas isso pode acontecer. A gente não pode... Porque a dor de que cada um sente, ela é individual. A gente não pode julgar, né? Sim. E isso aconteceu comigo. E eu tive a oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Mas já deve ter acontecido isso também? Não, mas acontece muito. E é o que eu te falei. Tem muitas empresas e aí é onde eu agradeço todo dia o quê? Que as pessoas que a gente conseguiu replicar o que a gente começou lá no início... todos nós, pessoal que estão hoje ali na cabeça, eles entenderam isso que eu sempre vivenciei, que é isso aí. A gente tem que tratar bem todos, independente se é essa chefona que você falou ou o estagiário. Eles têm que estar sempre ali na mesma, que é o quê? O mínimo que tem que ter é educação, respeito e entender o momento de cada um. A gente entende o momento do empresário, que é o quê? Tá ali correndo, ele precisa quer produção ontem. E não sei o quê, ele quer que o estagiário faça, ok, tá tudo bem, mas não pode faltar o respeito. E essa parte, sabe assim, de falar, puxa, ó, você tá aqui, mas então a gente vai te desenvolver e tal. A gente sabe, no dia a dia é muito difícil, é tudo muito difícil para todo mundo. Empresário principalmente, precisa ver a conta, pagar o salário e não sei o que, dar o lucro. Não, são 1001 preocupações, Isso, né? Você é empreendedor, Sim, você sabe disso, né? Mas a pessoa tem que pensar nessa parte social, porque senão não adianta. Pode pegar todas as pessoas de sucesso. Eu já leio algumas coisas bastante assim, e é o quê? Não existe um empresário bom, top, de sucesso, que ele tratou mal alguém. Todos os caras muito bons, todos os muito bons, eles são essas pessoas que ouvem, são empáticas, respeito, empático e sabe. Então, a gente sempre fala isso aí. A gente vê ali, nosso diferencial que eu falei, é essa parte, entender o estagiário e o empresário. Puxa, ó, lá tô sendo maltratado, tal, aconteceu isso. O Igor ou a Cris. Vocês intermediam isso também, lá, então? Fala, poxa, ó, não dá. Se a gente já percebe que o cliente não é o perfil, irredutível, a gente não atende. A gente já deixou de atender, nem sei se foi esse ano ou ano passado, 28 clientes a gente tava lá, ativo, com vários estagiários. Esses a gente não atende mais. Esses não... pode falar lá que a gente vai fazer a rescisão dos termos e a gente não atende. Porque pra gente não é só a situação de, sabe assim, fazer empregar, e ter como um empreendimento. Mas é a questão social. Emocional, todo. Sim. Então é o quê? A gente pensa num todo. Todo mundo tem que estar feliz. O estagiário e o cliente. Se não tiver, não serve. Não serve. Essa troca, ela tem que ser justa, né? E equilibrada, sim, inclusive. Sim. Como ficou o clima tenso, a gente vai tomar um cafezinho aqui. Brincando, não ficou um clima tenso. Eu só contei a minha experiência, que eu acho que casou com o momento que a gente estava falando, né? Mas, enfim, fica à vontade com o cafezinho que o Lucas trouxe aqui pra gente. Muito obrigada, inclusive, Luquinhas, pelo café. Obrigado, Lucas. Vou aproveitar esse momento pra gente falar o quê? Da Print. A gente tem o apoio deles aqui também. Eles são referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Então, se a sua empresa precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional, a Print
é especialista em entregar tudo isso com qualidade, agilidade e ótimos preços ainda, tá? Tudo com tecnologia de ponta e aquele atendimento diferenciado, pensado para quem vive o dia a dia dos negócios, aquela correria toda. Então, é muito simples. Acesse print.com.br e descubra como você pode levar a identidade visual da sua empresa para outro nível. Print, muito obrigada pelo apoio aqui do podcast Mundo Empresarial. E, já que a gente está falando de diferenciais, Éder, ao longo da sua experiência, né, desde 2021 aí que vocês estão estagiando, quais foram ou quais são os maiores desafios que vocês enfrentam aí no dia a dia com a sua equipe, com os estagiários, com os clientes? O que você considera mais desafiador aí para vocês? Convencer a pessoa a estagiar. Convencer a pessoa a estagiar ou convencer o cliente que ele precisa de um estágio ou que ele pode ter um estágio? Essa é a coisa mais fácil. Convencer o cliente a ele contratar um estagiário. É tranquilo. Pra ele é melhor ainda. Assim, ele vai saber os benefícios, essas coisas. O difícil hoje, de uns 2 anos pra cá, mais, é o quê? É convencer o estagiário a querer estagiar. Porque ninguém quer. Porque hoje, com o advento aí das redes sociais, dessas coisas, aí todo mundo quer ser TikToker, influencer digital, YouTuber. Que isso? Todo mundo quer ser essas coisas. Fazendo as dancinhas. E aí Até hoje eu não entendo o que significa isso. Não é da minha geração. Não. Essas dancinhas. E aí eles querem ser isso. E aí não aceita. Um estágio para ganhar R$800. Trabalhar 4 horas. Que eu? Engraçado, né? Na minha época tinha estágio não remunerado. Ainda tem, que é obrigatório, mas mas era muito mais na nossa época. Então nossa, a gente lutava pra conseguir o estágio não remunerado naquela determinada empresa. Era uma guerra. Tipo assim, sabe? E quem conseguia, a gente soltava fogos de artifício, porque saía comemorando. Teve um estágio não remunerado que eu consegui na época da faculdade, que foi maravilhoso. Nossa, eu cheguei em casa felizaça, comemorando com meus pais. A gente até estourou um champanhe na época lá, assim. Entendeu? Champanhe. Desculpa, champanhe não é, né? Uma cerezé. Uma coisinha bem simples, assim, sabe? Enfim, pra comemorar, né? E os meus pais sempre me incentivaram muito, eu trabalho desde os 14 anos também, a ter essa independência. E isso é uma coisa muito diferente hoje. É uma geração complicada, né, Éder? E não é o que eu sempre falo aí em todos os lugares, né? Não é só o estágio, o CLT também. Também, não adianta. Ninguém mais quer hoje trabalhar. Em dia tá um pouco complicado para ambos. Então, a chance de você contratar um estagiário bom, hoje é a mesma de contratar um CLT bom. A chance 50%. É igual. 50%. Você pode dar certo como não pode. Ou um estágio ou um CLT. Então, qual é mais vantajoso? Eu falo para todos os nossos clientes aí, para quem eu converso, contrata um estágio. Porque é muito mais rápido, fácil, e se não se adaptou, mais fácil também. Porque não tem vínculo empregatício. Não gera vínculo. Isso é uma coisa interessante, porque na hora que você falou, né? Na hora que eu perguntei do prazo máximo que o estagiário pode ficar, se ele não for efetivado, né? Abre um novo processo seletivo. Por que eu te perguntei isso? Porque na minha experiência, na época que eu fui estagiária, acontecia muito isso. Né? Muitas vezes os contratos de estágio tinham vínculo com a faculdade. Isso. Né? Alguns, acho que até hoje são assim, né? Assim. E aí tinha que cumprir o prazo máximo de estágio e depois que terminasse, tipo, se não foi efetivado, próximo estagiário. E assim vai, entendeu? E isso que você comentou de hoje ter mudado, porque pra mim mudou, né? Ouvindo você falar sobre isso. Mudou. Porque se a empresa gosta daquele estagiário que ela contratou, ela já vai efetivar mesmo, porque ela sabe que depois não vai ter alguém no mercado, né? Se tiver, vai demorar. Pra chamar a CLT, exatamente, pra contratar mesmo, pra efetivar, né? Seja pra um analista, seja pra um coordenador, enfim, não importa. Então, agora eu entendo o que você diz, né? Que realmente o cenário mudou. E mudou em pouco tempo, né? Vamos dizer assim. Sim, de uns 2 anos pra cá, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Né, gente? A gente tem que ter muito mais recrutador e pessoas mais dispostas a achar pessoas que queiram. Óbvio, como qualquer coisa, você acha. Então, a gente tem lá um estudo aí, que até foi divulgado, que 58% dos estagiários no Brasil inteiro, eles quem sustentam as suas famílias. Então, você vê, né? Então, 58% dos estagiários no Brasil, de todas as pessoas que são estagiários, eles sustentam a família.
porque a família ou a mãe desempregada ou mora só com a mãe. Então, o estágio é muito importante. Então, é igual eu falo, a chance de você achar um bom é a mesma de achar um CLT. Mas, hoje em dia, é muito mais difícil de você achar tanto um CLT como um estagiário. É muito difícil, mas a gente dá um jeito, né? E olha que vocês estão localizados na capital, ali na Grande São Paulo, que tem muita gente, né? E tem oportunidade, assim, pra todo mundo, né? Mas não é só em São Paulo. Igual eu falei, a gente atende nível Brasil. Então, tem vaga de estágio em Tocantins. Entendi. Vaga de estágio Mato Grosso, Cuiabá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Rio, Minas, aí é complicado. Isso muda muito, porque quando vocês atendem, como vocês atendem em nível nacional, cada região tem as suas peculiaridades, né? E cada região, você procura estágio em lugares diferentes. Então, tem região aí, que eu acho que é Tocantins, algum lugar ali, que você divulga a vaga de emprego na OLX. Você já ouviu falar? É Tocantins? Cuiabá. Gente. Você divulga a vaga de emprego na OLX. Então, você vê, regiões por regiões. Tem região que Facebook abrange mais. Tem região que você tem que fazer jornal, fazer tal coisa. Então, varia muito de região para região. Tem região, o estagiário, você vai como? Eu vou de bicicleta. Não precisa de condução. Então, então é longe para ir de bicicleta? É perto para ir de bicicleta? Não é? Então, toda essa parte que é o que a gente faz. Então, o negócio falou, São Paulo? Tranquilo, São Paulo todo mundo já sabe. Tem sites específicos lá, você coloca ponto um, ponto outro, ele te dá a condução para ir. Legal. Agora faz esses outros lugares. Cuiabá, Tocantins, Piauí, interior da Bahia, a gente atende lá, Teófilo esqueci, não sei o que lá, Magalhães, vários outros lugares assim, que é muito mais difícil. De você convencer um estágio, um jovem que tá lá, aí não vai, é bom, é legal. Só que aí é o que eu falo, o diferencial do estagiário. Se ele for, pode pegar aí, uma grande maioria, ele vai motivado. Ele vai mesmo para fazer. Ele vai fazer, ele vai querer mostrar, ele vai querer ser efetivado, ele vai Porque vocês têm esse filtro muito bom aí, né? Isso faz a diferença, realmente. E é o jovem, entendeu? É diferente de um CLT que você vai contratar ali. Que já tá com alguns vícios e ele já vem nesse vício. O estágio, se você achar ele topar aí, ele vai muito bem. Ele vai mostrar, é o que eu falo. E aí se a pessoa vê, ela é efetiva logo. Porque é igual você falou, eu vou perder, aí vou ter que fazer tudo de novo. Porque esse bom, se você não der valor, ele vai embora. E geralmente é assim que funciona mesmo. Assim mas mesmo. CLT também. Sim. Se você oferecer um convênio melhor, ele pega e vai embora. E o estágio não é diferente, porque a pessoa, ela se identificou e ela vai muito bem. Se você identifica isso, fica 6, 7 meses ali. É bom, já é efetivo e contrata outro. Para você treinar e fazer com que ele seja bom também, né? Agora, e como que funciona para vocês, assim? Porque essa é a dor de 99,9% dos empreendedores que passam aqui e que a gente conhece a trajetória de todos, né? Da falta de mão de obra qualificada, a dificuldade de encontrar pessoas que queiram trabalhar, independentemente da vaga, independentemente do setor, independentemente de tudo. Porque realmente estamos passando um processo, né? Um conflito de gerações aí, né? E a gente, às vezes, ouve, né? Algumas pessoas compartilharem aqui conosco que esses jovens estão levando os pais, os responsáveis para acompanharem aí no processo seletivo ou na entrevista de emprego. O que você considera a respeito desse cenário que vem sendo cada vez mais comum? E isso também mudou. E para nós, né, para mim, né, isso acaba sendo um absurdo. Não absurdo, mas assim, tipo, meu Deus, como que pode, né? Na época, mesmo eu sendo nova, mesmo minha mãe também se preocupando comigo, ainda por ser mulher e tudo mais. Porque os problemas sempre existiram.
Sim. Assédio sempre existiu. Sempre existiu. A falta de segurança sempre existiu. Em magnitudes diferentes, em escalas diferentes, Isso. em regiões diferentes, mas sempre existiu. É que hoje a gente ouve mais porque se tem mais divulga acesso à informação, é. Exatamente, mas sempre existiu. E aí, eu lembro muito bem que assim... Não, minha filha, você precisa se vestir assim, assim, assim. Eu levo você se for necessário. Te espero lá fora. Mas você vai participar sozinha. Você precisa enfrentar o mundo como realmente ele é. Né? Era mais ou menos assim, a forma como eu fui instruída na época. Hoje mudou um pouquinho. E eu também sempre fui assim. Não então, é? Eu participo de algumas entrevistas lá pro próprio estagiano, quando a gente vai contratar, e eu sempre tive esse preconceito aí. Eu sempre falava pro pessoal, a pessoa veio com o pai. É muito Nutella, né? Aí eu falava, a gente usa o termo, veio né? com o pai, não. Veio com o namorado. Eu falo, não. Veio com o namorado? Não vem com o namorado e com o pai. Mas começou a acontecer isso com muita recorrência. Aí eu falei, algum problema tem. Não é comum. Vamos investigar, isso, né? Eu falei, não é comum. Porque, se vem 1 ou 2, é igual você falou, é de família. Tem uma filha também, 13 anos. Eu nunca andou de ônibus sozinha na época. Com 13 anos. Eu, 13, já trabalhava de office boy. Andava em São Paulo inteiro. Pois os tempos mudaram. Com É isso que a guia gente na precisa, mochila, de certa então, forma, entender, né? Era diferente. E aí, agora, a gente começou a entender. Conversar com as pessoas que vão lá fazer a entrevista. Acompanhadas, né? E falar, mas por quê? Então, até essas semanas aí que passou, aconteceu 2 casos. Uma estagiária que foi lá, foi com o namorado. Por que você veio com o seu namorado? Aí eu já pergunto. Por quê? O que aconteceu? Não, porque eu era do Nordeste, mudei para São Paulo, não sei andar em São Paulo, e com a dificuldade, o risco de assalto, o risco de não sei, dessas coisas, e também, muitas empresas que oferecem estágio vendendo curso. Eu te dou emprego se você comprar o meu curso. E aconteceu isso, várias reportagens. Aí os pais, familiares falam, opa, deixa eu ir junto. Para meu filho não ser enganado, não ser lesado, não cair num golpe. Pessoas mais velhas que vão com o pai também. Lá também teve um caso, analista que foi com o pai. Mas por que você veio com meu pai? Não, porque não conheço. Em outras entrevistas teve algum problema, né? De questão, igual você falou, de assédio, de pessoas fazendo qualquer tipo de coisa. Então as pessoas têm muito mais medo hoje. E aí eu comecei Se sentem mais seguras acompanhadas, eu comecei né? a concordar com eles. Falei, opa, preciso rever esse meu conceito. Não é só por simplesmente igual da nossa época. É porque é um zero, não sabe andar sozinho e não precisa evoluir. Hoje não, hoje já é mais nessa questão. Da segurança. Igual falou, sempre teve, mas hoje é muito mais. Aí a pessoa pega a Uber, não sabe quem é o Uber. Aí tem problema no Uber. Aí vai dentro do metrô, tem problema dentro do metrô. Vai andar, a pessoa leva o celular dela embora porque ela não sabe o caminho, aí quer ligar, quer fazer, leva um celular embora. Então, hoje mudou muito e as pessoas têm razão por causa disso. Então, eu comecei a mudar esse meu conceito de falar assim, vai com o pai, ok, deixa o pai ficar fora. Mas igual lá, a pessoa tá com o pai, recebeu, vai deixar o pai esperando na calçada? Aí assalta um pai também, né? Então, já entra, toma um café, fica aí, aqui com a gente. Já conhece a empresa. Então, eu tô começando a achar bom isso aí. Agora, a questão é a seguinte, até aí, eu acho, nesse sentido, mudou a minha mentalidade quando você compartilhou também, né? Até a gente tava conversando sobre isso nos bastidores ali. Realmente, se você for analisar como a situação mudou, então é normal que a gente tenha que se adaptar a uma nova realidade. Agora, o que ainda me intriga e que ainda me deixa um pouco com o pé atrás são os pais que participam principalmente e respondem pelo jovem. Aí não. Aí o negócio é meio estranho. Que já aconteceu da gente conversar com uma empreendedora. Ela falou assim, não, mas era a mãe que respondia pela pessoa. Isso acontece mais online, né? Como tem bastante entrevista online até hoje, online os pais participam? Não, aí não. não. As crianças... Aí fica difícil. Os jovens estão lá e os pais estão atrás, falando, fala isso, fala aquilo. Sacanagem, Éder. Não, acontece muito, né? Muito, o pessoal do recrutamento fala direto. Que aí os pais aparecem, aí o menino faz a entrevista sem camiseta. Não. Faz na cama, lembra? Tinha um na cama.
com o travesseiro. Tinha assim, a menina tava com a coisa aqui, ó. Você via a cama atrás, o travesseiro. Então, tem essas coisas. Sem camiseta? Sem camiseta. Camiseta de político, camiseta de time. É pior que camiseta de time. É, não, muito pior. Isso? Então, isso tem. Mas é o que eu tô te falando. Isso não é única e exclusivamente de estagiário. Isso Não, acontece com sim. CLT também. De não saber se vestir na entrevista. Que nem de o não saber vídeo se que importar. viralizou uma vez, né? Nesse processo de home office, aquela coisa e tal, todo mundo, né? Coloca a camisa, coloca o blazer e fica de samba canção, né? Assim, embaixo. Esquece que tá com bermuda, que tá... sei lá, Então. e levanta pra pegar um café. Entendeu? Clássico. Que nem o pessoal fala, jornalismo, né? O jornalista que apresenta na bancada. Daqui pra cima tá Daqui bonitinho. pra cima tá vestido, né? Tá de bermuda, chinelo de dedo. Gente, isso... O William Bonner andou no Jornal Nacional. Isso. A Revolução, Gente. saiu andando. Fala, nossa, ele usa calça. Gente, usa, calma. Mas isso acontece mesmo. E não é única e exclusivamente o estagiário. Qualquer um CLT. E é igual eu falei, não é a pessoa ter o preconceito do estágio. Não é o preconceito do estágio. A chance é a mesma de dar um problema com o estágio e com a pessoa que você vai contratar CLT. Porque a gente faz os dois. Eu faço o estágio só para a empresa terceirizada, mas para nós a gente contrata CLT em algumas algumas posições situações. específicas. E aí acontece igual. E não é exclusividade. Acontece mesmo. E isso, igual você falou, é do ser humano hoje em dia. Não vai. É sorte. Meu Deus. E você tem algum caso que você queira compartilhar com a gente? Alguma história engraçada? Ou a mais desafiadora? Algo que você conseguiu, assim, converter ao longo desse processo? Ah, você fala de contratação. Isso, de essas contratação. coisas. Tem muitos casos que a gente pode colocar o que é de pessoa que nunca trabalhou com estagiário. Então, tenho amigos, né? Por contar de um amigo em específico, 2 até, que ele nunca tinha trabalhado com estagiário, ele trabalha com venda de peças pelo Mercado Livre, essas coisas aí, e eles nunca tinham trabalhado com estagiário. Aí eu falei, cara, contrata estágio para fazer expedição, para fazer essas coisas, pô, e vocês Ainda estão mais aí o pessoal que joga esse jogo, né? começando, estágio para fazer... Adoro uma internet. Ah, nunca contratei. Cara, vai na minha, contrata. Hoje, ele começou com eles deve ter uns 9, 10, né? O Murilo já chegou a ter bastante estagiário, porque ele fala, eu só começo com estágio. Olha Não só, vem, já não. mudou a mentalidade. E aí ele indicou um outro amigo dele, que jogava com ele, que também tem no mesmo segmento, que ele falou, funcionou? Vou fazer igual. Que é a Tá vendo? WJR lá, também tem um montão, né? Que eu não sei quantos tem, tal, dessas coisas aí. E aí eles também têm bastante. Então, esses casos específicos e casos também de dificuldade em algumas áreas. Igual não sei se a gente já falou, mas do empilhadeira. Sim, você comentou. Então, e aí esses casos também Específicos. que era difícil. Uma área muito específica, muito né? específica. E aí é onde vem aquele diferencial de entender. Aí, na época, o Igor foi entendendo. Mas e se eu pegar um Senai eletrônica que, de repente, faz a empilhadeira ali? E aí ele foi entendendo, buscando os estagiários com o Senai, com essas escolas técnicas. E aí foi mandando para a empresa falou, top, funciona. Desse certo. Contador também, que eu tinha aqui, 50 anos a contabilidade, estágio, porcaria, não funciona para nada. Eu falei que no estágio não funciona porque você nunca trabalhou. Não, contabilidade aqui eu só atendo cliente estágio. Então contrata. Você tinha razão. Eu não contratei 50 anos, ele tinha contabilidade. Eu acho que para começar aqui agora, todo mundo vai ser estágio. Por causa disso. Porque É uma contrata, resistência, né? Que as pessoas têm, né? E às vezes não conhece. E resistência por preconceito mesmo, por falta de conhecimento. Isso, e não conhece. E aí, quando conhece, fala, pior que é igual o CLT, só que melhor. É o que eu falo, é melhor. E aí, o CLT, depois, você vai ter que fazer o vínculo, querendo ou não. Mas, pelo menos, testa, vê como funciona. E o meu objetivo com o estagiário é o quê? É chegar no maior número de pessoas que não conhecem o estágio. Porque quem conhece, beleza, a gente pode ter um diferencial do concorrente ou outro, aí o cara vai lá e escolhe. Tá tudo bem. Agora, quem não conhece, tem que conhecer. É muito diferente. Como todo mundo me brinca aí, que eu falo, né? É muito top. É muito top. Esse é o meu slogan. É muito top. Agora, qual que é o número máximo? Assim, tem número máximo de estagiários que a empresa pode ter? Depende do número de colaboradores? Depende do capital social? Não tem nada a ver. A lei fala isso sobre a quantidade de estagiários, isso de nível superior. Agora, de nível médio,
Não existe limite, nem para máximo, nem para mínimo, nem para nada, né? Então, se você quer contratar um estagiário ali e de nível médio, é indiferente. Você pode contratar quantos você quiser, porque a lei ela não especifica essa quantidade, né? Só para nível superior. Não pode ultrapassar 20% do total. De nível superior. De nível médio. De nível superior não pode ultrapassar 20%. Da quantidade total de colaboradores. Agora, nível médio é indiferente. Você pode contratar quantos você quiser ali, que não tem problema, né? Que legal, muito interessante. E os planos para o futuro, Éder, assim, o que você imagina junto à sua equipe? Quais são os planos que vocês têm para os próximos anos? Algo que você possa compartilhar com a gente, obviamente. O nosso, hoje, o carro-chefe, o que a gente criou de diferente, que a gente busca agora é oferecer para todos os clientes, é o Neném. Legal, fala pra gente. O que significa? O que é o Neném, né? A gente foi atrás e começou a ver o quê? Que lá na pandemia também, depois muita gente trancou a faculdade. Então tem gente que quer trabalhar e não consegue arrumar um emprego CLT porque tá difícil, porque não tem vaga de emprego. E tem muita gente também que deixou de estudar e queria ter um curso técnico ou um curso superior e não estava conseguindo. E aí a gente pensou o quê? Vamos fazer o Neném. Pegar quem nem trabalha e quem nem estuda e vamos fazer os dois. Fazer a parte social, que é o quê? Fizemos parceria com algumas escolas técnicas, algumas faculdades e falamos que, a gente vai conseguir matricular alunos para vocês. Vocês têm interesse de vir com a gente? Então você que tem aí, que está assistindo a gente, ouvindo, tiver uma escola técnica, algo, pode procurar o estagiário, que a gente tá fazendo parceria com várias escolas aí, a nível Brasil, de oferecer o quê? Os cursos técnicos que essas escolas têm e matricular e pegar essas pessoas e colocar para quem precisa. E aí, esse é o nosso trabalho hoje, que é onde a gente está tentando evoluir e levar nas empresas, falar, você quer uma pessoa que ela faça o quê? Eu tenho um amigo, mas ele não estuda. E ele tá sem trabalhar, mas ele não pode ser estágio. A gente vem aqui, ele pode. O que ele tem interesse em fazer? Ele tem interesse de fazer, técnico em informática. Então, a gente tem uma opção. Tem aqui que a gente matricula ele, você paga o curso para ele, tudo certinho, a gente vai fazer a parte burocrática e ele vai trabalhar aí com você. Tudo bem? Tudo. E é o quê? É muito mais barato que contratar um CLT. Você pagar a faculdade ou o curso técnico de um estagiário e mais a Bolsa Auxílio, não dá 70% do custo de um CLT mensal. Então, a parte social que você está fazendo, de colocar a pessoa fomentando a educação, que o Brasil é bem ruim carente nisso. Então, você fomenta a educação e ainda dá um emprego para aquela pessoa. Isso é o top do top, né? Que eu falo hoje. Esse é o top do top. É o combo perfeito. É o combo perfeito. Então, as vagas ali que o vendedor, o comercial nosso abre e o Igor, o pessoal do recrutamento, identifica que existe uma possibilidade de colocar um neném, ele já fala, eu tô vendo aqui que você quer um estagiário sênior. Mas não dá. Mas a gente pode fazer um neném. Pegar uma pessoa que já tem um pouco de experiência, ver se essa pessoa tem o interesse de estudar, de fazer algum curso técnico correspondente àquilo, ou algum curso superior referente àquilo que ela vai fazer, e colocar ela aí para você. Nossa, acho bacana, top, vai lá. Agora, me fala uma coisa, isso realmente é uma oportunidade incrível, mas... diante de algumas situações que eu já me deparei conversando com alguns empreendedores, se tratando de Brasil, né, e da resistência que alguns empreendedores têm, na mentalidade mesmo, porque tudo é uma mudança de mentalidade, né? Existe aquele empreendedor que fala assim, mas e se eu investir no estagiário, né? Ele vai trabalhar aqui comigo, tudo, e depois ele vai embora. Como é que faz? Assim, tipo, né? Depois ele vai embora. Eu vou investir, vou investir na educação dele, vou teoricamente pagar o curso superior ou o curso técnico para ele, e depois eu não vou ter retorno disso. Porque existe essa mentalidade. Eu tô falando como que funciona esse trabalho psicológico que vocês atuam, né?
enfim. Mas isso é igual você falou aqui. Você fez estágio numa multinacional e ali com o valor você pagava a sua faculdade, né? Sim. E eles continuaram e é uma empresa grande. E é a mesma coisa, a pessoa tem que pensar na parte social, não só ali na parte do negócio, e também pensar o quê? Ó, eu tô pagando a faculdade, tô investindo nele. Se ele é bom, o que eu tenho que fazer? Efetivar. Fim de papo. E é muito mais. Ele não é. Eu não gosto de falar muito mais barato, porque não é barato. É muito mais. Vantajoso para todo mundo, para o estagiário, para a empresa. É menos burocrático, é tudo melhor. Não tem nada que eu possa falar aqui que o estágio é pior. Não existe. O estágio, como porta de entrada na empresa, não é pior do que nenhum outro cargo. Nenhum outro. Não existe. Eu falo isso aí nos 4 anos que a gente faz para empresas privadas, mas nos 20 que eu faço com o órgão público, é o quê? O órgão público, por que ele contrata o estagiário também? Prefeitura aí. Prefeitura pequena, contrata 500 estagiários. Por quê? Porque para eles é muito mais vantajoso também. Não ter que fazer um concurso burocrático, é um estágio. Vai lá, coloca os estagiários e coloca eles. Estágio na área de educação em prefeitura é o que mais tem. Auxiliar de classe. Por quê? Porque é o estágio, ele tá ali a milhão, ele trata das crianças, ele tá... E é o que eu falei, a chance de ter um estagiário bom ou um estagiário ruim é a mesma. É a mesma. De um CLT, então não muda muito, né? Muito interessante, assim. E como que faz para os empreendedores que às vezes estão, né, acompanhando a gente, ou para os jovens que estão também nos assistindo, para pessoas mais velhas que também queiram, né, estão aí pensando em fazer uma mudança de carreira, enfim, Sim. né, se interessem. É só acessar o site de vocês, é claro que a gente, durante esse bate-papo, Éder, todos os contatos de vocês apareceram aqui na tela, né? Tá aparecendo aí, inclusive, redes sociais, tudo certinho. Mas como que faz pro pessoal realmente entrar em contato com vocês? Tem que mandar currículo? Como que é? Aí já é a parte de recrutamento mesmo, como que funciona? Pro estagiário, ele tem que entrar lá no nosso site ou nas redes sociais mesmo e se cadastrar lá, quero ser estagiário. Ou ele pode chamar no WhatsApp lá, o robozinho vai começar a atender ele. Ah, você estuda em que horário? Estuda qual curso? E ele vai respondendo, tudo isso chega pro pessoal do recrutamento. E aí o recrutamento vai vendo aquele perfil daquele estagiário, ou se ele se cadastrar no site também, ele coloca lá qual curso ele faz, qual a região ele mora, São Paulo, qualquer lugar onde ele mora, e aí o recrutamento vai pegando em cima daquilo e vai direcionando esse estagiário. Então, o estagiário em si, que ele manda ali no WhatsApp, mas ele tem que ficar mandando isso com mais recorrência. Então, mandei uma vez, nunca mais. Não, mandou agora, ninguém fez o contato, porque naquele momento não tinha. Mas daqui 5 dias, 10 dias, pode é igual que a gente fala também. A gente não trabalha com um banco de dados muito grande, porque o banco de dados de estágio é volátil. O estagiário hoje, ele mora em Itu, mora com os pais. O pai foi transferido e vai morar lá em Ribeirão Preto. E o que adianta? Ele já mudou. Hoje um estágio, ele tá fazendo educação física. Ele fez 6 meses, não gostou, ele tá fazendo enfermagem. Então, não dá para trabalhar com banco de dados de estágio, porque é muito... volátil, né? Eles mudam muito rápido. Então, em relação a isso, ao estagiário, é isso. Tem que ficar acompanhando lá e vendo a vaga. Então, quer estagiar, o que mais tem é vaga de estágio. O cara que tem interesse em estagiar, o que mais tem é vaga. Ele vai estagiar. Isso é fato. Pode demorar 10 dias, 1 mês, mas ele vai conseguir. Depende da área. Óbvio que tem área muito mais difícil. Biologia, química, é muito mais difícil. Mas as vagas são mais específicas, isso, né? Cursos comuns aí, tem muita vaga. E agora, para o empresário, ele também pode entrar lá através das redes sociais ou no nosso site mesmo. Tem lá, sou empresa. E aí ele se cadastra e é o que a gente também não falou, que no próprio sistema ele pode fazer tudo, abrir a sua vaga, aí o pessoal do comercial já faz contato. Se eu já tenho um estagiário por outro integrador, mas tá difícil o meu contato, pode chamar lá que a gente faz toda essa migração também. Então a gente pega os que você já tem, que tá com dificuldade, a gente faz toda a migração pelo próprio sistema. Assinatura tudo online, é tudo muito rápido. Ele faz tudo ali pelo sistema, o nosso pessoal já entra em contato, já elabora o contrato. Então a gente ali, com quem quer contratar um estagiário, o nosso SLA ali de contratação é 7 dias.
Nossa, de fazer tudo e colocar o contrato dele ativo em 7 dias. Então, o nosso trabalho é em 7 dias a empresa ter o seu estagiário. Abriu a vaga. É vagas mais tranquilas, não é igual eu falei, específica assim. Em 7 dias a gente deixa o estagiário lá apto já para começar a trabalhar. Começar regularizado, com o convênio, com o seguro, tudo certinho, né? Muito, muito, muito interessante, Éder. Tem alguma informação que a gente não abordou aqui da Estagiando que você gostaria de enaltecer, que você gostaria de reforçar? Não, eu acredito que é isso mesmo. É mais o que eu falo, a parte do neném, que é o que hoje eu acredito que quanto tem um potencial mais absurdo, a gente né? chegar, o meu sonho é o quê? É chegar no maior número de pessoas com isso. Porque isso, posso falar, né? Eu quero falar muito, mas é muito top. É muito top. Não, mas é verdade. Isso se encaixa muito bem na realidade do Brasil, querendo ou não, né? Porque aqui a gente sabe que quem tem muito dinheiro vive muito bem, porque é um país muito abençoado, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, muito pelo contrário, né? E é o que você falou, né? Existe uma porcentagem muito alta de estagiários que sustentam a família. Sim. Então, assim, e muita gente deixa de estudar, para de estudar, justamente porque precisa trabalhar para manter a família, né? Para ajudar dentro do orçamento da família. Então, assim, você conseguir oferecer, fazer com que essa pessoa não deixe de ganhar um salário, né? Para conseguir manter ali a família. E, ao mesmo tempo, para que ela volte a estudar e tenha a esperança de se profissionalizar. Isso realmente é uma junção perfeita. Por isso que eu falei, é o combo perfeito, né? E, querendo ou não, você investe no social. Não, né? E é igual eu falei, o empresário, óbvio, um custo é muito alto. Não é muito alto. Não é. A parte do agente integrador, que é o nosso, no caso, é a menor parte. É muito barato, perto do que se ele fosse fazer CLT. Então, ele colocar o estágio e fazer a parte social que você está falando, todo mundo vai ser agradecido a isso. A sociedade, o país, a pessoa que você fez... Todo mundo vai gostar disso. E não empresário, puxa, mas o cara tá falando, pensando aqui, ouvindo a gente aqui, mas eu sou pequeno, tô começando agora. A gente também é pequeno, começamos agora, 4 anos, e a gente tá ali, capengando todo dia, é difícil e tal, mas eu posso falar aqui com propriedade, você que é pequeno, é muito melhor você contratar um estagiário e começar com estagiário do que começar com CLT. Pode ter certeza. Escute o que eu tô falando. Vai atrás e pesquise. Não é mentira. E pode contratar no estagiário, pode contratar por qualquer outro lugar, não tem problema nenhum. Mas faça isso aí. É certeza. Você que é empreendedor, pequeno, médio, tá começando agora, começa com um estágio. Se for mentira o que eu tô falando aqui, é um absurdo. Não tem ninguém que nunca falou. Eu tô falando porque ninguém nunca me falou. E não precisa mentir. Ninguém nunca falou. Estágio é uma porcaria. Nunca deu um feedback negativo, né? Não existe, não tem. Isso eu acho que parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns por vocês acreditarem nesse propósito. Eu acho que, querendo ou não, o fato de vocês acreditarem nisso, acho que muda todo o jogo também, né? Porque aí faz com que vocês tenham cada vez mais esse filtro, né? Assim, tentando encontrar o melhor para o estagiário, tentando encontrar o melhor para a empresa, para que tudo se case, para que realmente todas as experiências sejam positivas. Né? Tanto para quem está trabalhando, tanto para o empresário que precisa recrutar alguém, ter ali no quadro de colaboradores, né? Sim. Então, parabéns por vocês fomentarem, né, a educação, parabéns por vocês fomentarem o mercado de trabalho e ajudarem os empreendedores a encontrar a pessoa certa, né? E vocês, de certa forma, investirem nisso, acreditarem nisso. Sim. Eu acho que tudo é uma questão de propósito mesmo, né? Empreender é isso, né, Eder? Sim. É muito difícil. Tem a ver com propósito, né? Sim, é o que eu falo. A gente tem um propósito lá, que é o que eu falei aqui. Graças a Deus, todo o pessoal que tá lá hoje, que principalmente são as lideranças, eles compraram essa minha ideia, que é o quê? Vamos ajudar as pessoas e que todo mundo sai feliz. Que é o caso da Cris, né? Que acreditou, a né? Cris falou assim, eu vou lá. Eu falei, puta, coitada, ela não ganhou nada 4 meses. Eu falei, vai dar problema, isso não vai dar certo. E o Igor, que hoje tá, que coordena lá o recrutamento também, ele começou lá como vendedor, a gente contratou ele como estágio de vendas. Hoje ele coordena o recrutamento de seleção. Olha o que tem a ver. Então é o que eu tô falando pra vocês. A gente vivenciou na prática. E eles compraram a minha ideia do que o quê?
que é o que eles zoam aí comigo, né? Essa linguagem aí dos jovens, mas é o quê? É o que é? É muito top. É muito top. Todos eles entendem. Então, Marcela trabalhou lá eu não posso falar o nome das empresas, mas sei lá, trabalhou numas empresas aí chegou... ela era financeiro. Aí, hoje, coordena contratos. Nada a ver com nada, sabe? Assim, então, você vai... Literalmente, você vai desenvolvendo vai as pessoas. desenvolvendo, porque se a pessoa comprou, você tem a sua empresa. Óbvio, o empreendedor, ele montou um negócio, ele tem uma visão, uma identidade do que ele precisa. E aí ele vai falando pros caras, eu faço isso. E a pessoa tá todo dia, ela vê, ela compara, fala, o cara tá aqui, tá fazendo isso. E aí as pessoas vão entendendo o quê? Então, a gente tá ali, eles vão vendo o quê? Cara, ajuda lá o estagiário. Pra encerrar, quando a gente começou lá, que eu falei, eu recrutava. O Vi fazia os contratos e a Cris vendia. A Cris vendeu. Eu fui lá atrás de achar uma estagiária. Agência de marketing, né, Cris? Agência de marketing. Ela vendeu lá o primeiro cliente. Qual é o nome? Mas, beleza, não pode falar. Mas aí tinha ali uma agência de marketing ali. Aí ele queria uma estagiária. Aí eu fui lá, atrás. Fui atrás de achar as estagiárias, fui indo. Aí achei, mandamos uma estagiária lá. Eu vi essa estagiária, ela era boa. Ela foi lá, fez a entrevista. Ele, não fala muito bem, gostou. Mas vamos mandar ela fazer uma redação aí. Porque é marketing, vai escrever o texto e tal. Aí mandei pra menina. Escreve aí. A menina escreveu a redação. Muito ruim. Muito ruim. Ela escreveu tudo errado. Mas eu achava ela era muito boa. Eu fui lá e fiz o quê? Você corrigiu. Eu arrumei a redação dela inteira. E mandei pro cliente. Porque que muda a redação? Você vai ensinar ali a pessoa. Resumidamente, ele gostou, contratou, trabalhou lá uns 9 meses, efetivou, ficou lá um tempão. A mina foi top. Então, é o que eu falo. O primeiro caso que a gente teve já foi assim. Já foi desafiador. E já foi desse jeito. O cliente que acho que deve estar assistindo agora, ele deve estar agora sabendo que foi você. Mas ele sabia, depois a gente... Não, mas aí depois ele ficou muito tempo, fica até hoje. E aí a gente foi falando, né? Eu conheci ele, a mulher. Eu falei, cara, eu fiz a redação dessa menina aí pra você, ela ficou aí. Por quê? Porque esse é o negócio. Acredita ali na pessoa. Entrevista já é ruim pra um diretor, pra um gerente, pra um analista. Imagina pra um estagiário. É difícil. É de suar frio, literalmente. A entrevista é ruim pra qualquer um. Imagina pra um estagiário. Aí... Não existe uma entrevista na face da Terra que não tem um clima tenso. Não tem. E aí, imagina pro estagiário, é pior. Então, na entrevista, ninguém se entrega totalmente. É igual a gente fala. Ainda mais porque é do ser humano ter o senso de pertencimento, né? Isso. E na hora que você tá numa situação como essa, você sabe que você precisa da vaga, a empresa precisa de você, teoricamente, né? Sim, não de você especificamente, precisa de uma pessoa. E aí você vai tentar fazer o possível pra se enquadrar, pra entrar, porque tem uma necessidade ali. Né, sua, de pagar os boletos. Isso. Teoricamente, todo mundo começa assim. E às vezes precisa muito, né? Exatamente. Então, fica aquele clima tenso, porque ninguém consegue ser 100% transparente ali. Não dá. Fica aquele negócio, né? Enfim. E aí é o que eu falo, que aí é onde todo o pessoal que tá lá hoje comprou essa minha ideia. Aí eu passei pra aí um passa pro outro, que é o quê? Entende o perfil do cara. E vê, eu confio nesse estagiário. Se o cliente te contratou, é porque o quê? Ele tem um déficit ali, ele tem uma dificuldade. Eu tô ali todo dia, que eu falo pros recrutadores lá. Você entende no negócio. Chega pro cara e fala, cara, esse aí não funciona. Se você não confiar no que eu tô falando, então contrata outro. Esse estagiário aqui vai ser bom pra você. Você não tá entendendo? Esse vai ser bom. Então contrata esse aqui. Contrata que vai dar bom. E muitas vezes, o Igor é o principal nisso daí, ele convence todo mundo nesse sentido. E aí ele vai replicando para os analistas que façam a mesma coisa. Oriente o cliente. Eu ia falar, debata com o cliente. Mas é isso mesmo, debate. Por quê? Ele vai te passar o perfil. Mas quem entende de pessoa que faz isso o dia inteiro é você. Se ele quer contratar e confiou em você a fazer aquilo, que ele confia realmente. E fala assim, contrate, eu vou te dar um voto de confiança. Se for uma porcaria, aí também. Mas faz o teste. E aí é o que veio dando certo pra nós. A pessoa fala, pode fazer lá com eles, não lá adianta, que vai dar certo. Gente, vocês têm o feeling do negócio, não é? As vagas, né? Então a gente tem um cliente, por exemplo, em Cuiabá, que eles estavam
na cabeça só podia ter estagiário administrativo. Então, conversando com ele, a gente falou, ó, vamos te ajudar nisso. A dificuldade estava alta de encontrar um social media, né, lá na região. E ele não sabia que podia ter um social media 100% home office. E eu falei, vamos fazer um teste. Ele, não dá certo, não faz. E hoje é o melhor funcionário da empresa. Então... Olha isso, que legal. É um empório, né, de vinhos ali, que está localizado em Cuiabá. Estagiário de social media fica no Paraná. E o match Deu muito bom. ali, né? Deu muito bom. E não só isso, a gente conversando, ela falou, Igor, tô com uma dificuldade de encontrar aqui os recepcionistas, os vendedores, não tô achando. Falei, você pode utilizar o Neném, que é o caso que o Éder apresentou para vocês. E hoje ela já tá com 8 estagiários na operação e também na parte administrativa. Ou seja, é muito top. É muito top. É muito legal. Éder, maravilha. Muito obrigada pelo bate-papo. Agora é o momento que você vai olhar para essa câmera aqui e deixar o seu agradecimento aos seus colaboradores, à sua equipe, à sua família, à sua filha, esposa, enfim, que é a Andresa. Fique à vontade, tá? Sim. Agora é sua vez aí. Não, queria agradecer a todo mundo, principalmente vocês aí pelo convite de participar, poder falar um pouco do estágio, que eu falei que hoje é mais difícil, né? Então agradecer a Andresa, a minha filha Isabela também, a Andresa, minha esposa, que é difícil, né? Pro empreendedor, a pessoa entender, saber os altos e baixos, ficar ausente, todas essas coisas. E a Isabela é a minha experiência própria de que o estágio funciona, porque ela tá lá desde sempre. Então ela é a nossa estagiária lá, que tá há mó tempão também e trabalha 4 horas e ela é quem mais performa, então ali na função dela, óbvio, né, claro, então também é um case de sucesso. Agradecer a Cris também, que foi a primeira que começou, o Vini, né, que a gente começou junto, o Igor, Marcela, a Madu, a Vani, enfim, são vários, né? Mas esses, os principais aí, os cabeças que a gente começou junto, estagiando lá, fazem com que a gente evolua e é o que eu falo. O nosso objetivo é chegar no maior número de pessoas possíveis e ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Então hoje a gente consegue ajudar aí 400 e poucas empresas e mais de 8, 10 mil, 12 mil estagiários hoje. Em 4 anos é muito, né? Então o nosso objetivo é que nesse tempo aí a gente consiga ajudar quanto mais pessoas a gente conseguir. E aí você que tem esse perfil e busca isso, pode procurar a gente lá, que o nosso trabalho é facilitar a vida aí de todo mundo. Muito legal. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Que Deus continue abençoando, né, todos os projetos, todos os sonhos. Que isso alcance realmente o maior número de pessoas nível Brasil. Quem sabe até vocês consigam, né, cruzar fronteiras aí, né? Pelo menos esse é o nosso desejo. As portas da Global, do programa Mundo Empresarial, estão mais do que abertas para vocês voltarem com novidades, com novos projetos, tá bom? E sucesso sempre. Obrigado. Continuem aí com esse propósito lindo de vocês, que eu tenho certeza que é muito top. É muito top. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigada aos bastidores aqui, todo mundo que tá aqui também acompanhando com a gente. E você que nos acompanhou nesse episódio, muitíssimo obrigada, viu? Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E a gente se encontra no próximo episódio, às 8h da noite, sempre aqui no nosso canal do YouTube. Vem pra cá, todo mundo pra se despedir. Aqui o Igor, a Cris, a Isa... Vem mais A pra Má cá. também. Aparecendo Todo aí. mundo aqui, ó. Aqui. lá. Aparecendo, gente. Vocês estão aparecendo aqui, Olha ó. lá, Toda a equipe. Tá vendo? O nosso estúdio hoje tava lotado, gente. Coisa boa. É assim que a gente gosta, né? Viu a diferença do jovem? Isso é muito mais animado, né? Uai, gente! Eu falo, é tipo a tia da excursão, né? Isso aí. O jovem é mais animado. Mas é isso aí. Muito obrigada, pessoal. E a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Tchau.